Toda quarta-feira, tradicional comentário de Nelson Egon Geiger. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas, ligadas no nosso grande portal, que agora se expande. E meus parabéns, meus cumprimentos à cidade de Pelotas. Pelotas, uma cidade intelectual, Pelotas, uma cidade mais erudita sobre esse aspecto. Pelotas, a grande, na verdade, a grande cidade da Zona Sul, bem maior que o Rio Grande, onde eu nasci. Né? Quando eu nasci, Rio Grande era maior que Pelotas, hoje inverteu. Mas, semana passada, eu falei da andorinha que tentava apagar um incêndio. Hoje, eu já falei aqui, eu já citei aqui algumas vezes, e rapidamente vou explicar o porquê, como e de que forma. O assunto da mulher de César, da mulher de Júlio César, antigo imperador. Na verdade, ele não chegou a ser imperador em Roma, né? Roma era a república. Quando houve o triunvirato, César, o triunvirato que Júlio César comandou, depois que ele venceu as guerras nas Gálias, no norte da França, né? Pompeu, junto com ele, os generais romanos, eles fizeram um triunvirato e César, aos poucos, eliminou os outros dois e acabou ficando sozinho, numa época em que Roma era uma república, copiada da Grécia Antiga. Então, o que Júlio César foi? Na verdade, foi uma espécie de ditador, porquanto, embora existisse o legislativo, que no caso era o Senado romano, quem mandava era Júlio César. Não chegou a ser imperador, porque o primeiro imperador depois foi Otávio Augusto, sucessor de César. Mas eu vou rapidamente, para chegar no final do assunto, falar aos senhores, às senhoras, os jovens que estão nos assistindo. Eu li muitos livros na minha vida e continuo lendo. Aliás, esse fim de semana, lá por ideia da minha esposa, de uma pequena viagem, a primeira coisa que eu já estou buscando é o livro que eu vou carregar. Estando lá longe, não tendo o que fazer, abre-se um livro, se aprende alguma coisa. E um dos grandes livros que eu li chamou-se Ben-Hur. Existem dois grandes filmes sobre ele, um mais novo, que é agora do ano 2001, que eu não gostei, e um mais antigo, que é de 1956 ou 54, que foi estrelado por Charlton Heston, falecido ator de Hollywood, e que conta muito melhor a história tirada do livro chamado Ben-Hur. Conta muito melhor por quê? Porque ficou mais fiel ao livro, o livro que eu li. E o filme mais premiado da história de Hollywood até hoje, Ben-Hur. Recentemente o Titanic também levou, tanto quanto Ben-Hur, 11 Oscars, mas os prêmios de Oscar da época de Ben-Hur foram mais importantes, porque abrangeu diretor, produtor e outras coisas, mas um pouco diferente deste último grande premiado, que é o Titanic. Por que eu estou falando no Ben-Hur? Eu já tinha assistido, confesso às senhoras e os senhores, sou encantado tanto no livro como no filme, aquele mais antigo, e na história passada no tempo de Jesus Cristo. Muito bem, eu certa vez, e lá se vão mais de 20 anos, eu acredito que bem mais de 20 anos, talvez seja, não me lembro a data exata, mas talvez seja no final dos anos 90, ou, quizás, no início dos anos 90. Eu assistia a um filme na televisão em casa, em época ainda do meu primeiro casamento, a minha esposa que faleceu depois lá em 2006. E o filme que eu assistia era um faroeste, um filme do Velho Oeste americano. E dois integrantes do filme conversavam. E um deles disse para o outro: "Bah, o nosso governador é um homem engraçado." O governador do estado deles, eles estavam no estado do Colorado,
que é próximo ao Texas, nos Estados Unidos. O nosso governador é engraçado, ele está escrevendo um livro da época de Jesus, chamado Ben-Hur. O nosso governador, quer dizer, o governador do estado onde eles estavam. Quando deu um intervalo no filme, naquela época, filme comum, de televisão comum, tinha intervalo de propaganda, eu subi correndo as escadas e fui na minha biblioteca lá em cima pegar uma enciclopédia britânica, que era a melhor informação que se tinha antes da existência de Google, outras coisas mais, da Wikipédia, e fui correndo examinar que história é essa do autor de Ben-Hur, governador, porque eu sabia que o autor, Lewis Wallace, general Lewis Wallace, era um general americano, general que no tempo da Guerra da Secessão pertencia aos Estados do Sul, era dos sulistas contra os nortistas, mas que depois da guerra seguiu carreira política, não foi preso, não foi nada, e acabou sendo senador, depois governador do estado do Colorado. Eu não sabia disso. Perdão, nem foi do Colorado, do Novo México, estado do Novo México. Perdão, eu corrijo o erro. Tinha sido governador do Novo México, eu não sabia. Eu fui descobrir isso quando eu estava assistindo um filme de faroeste e um dos artistas, um dos personagens disse para o outro que o governador era um homem engraçado, referindo-se ao governador do estado. Não é Colorado, desculpe, é Novo México. Também é próximo ao Texas. E eu fui matar essa curiosidade. Na enciclopédia, uma enciclopédia que eu tenho até hoje, já está velha, a capa está meio ruim, porque hoje não se precisa mais dessas enciclopédias, basta a senhora, o senhor, o jovem que está me ouvindo, pegar o celular e procurar ali, ver no Google e vai ver essa história. Por essa curiosidade, por causa disso, é que eu busco saber direitinho as coisas para, às vezes, não errar em algum fato, porque história eu gosto muito. História eu gosto. Eu tirava 10 em história na época de colégio e ficava com vergonha quando tirava 9,9, porque história era a minha matéria principal, é o que eu mais gostava. E eu acho que a história é importante, eu já disse à senhora e ao senhor aqui, aos jovens, a história é importante porque o que aconteceu no passado, vira e mexe, pode acontecer de novo, claro, com outras pessoas, com outro momento, com outra época, de outra forma, mas cujo fundamento é parecido. A frase "história se repete" é de Karl Marx. Eu detesto Marx, detesto as suas teorias, mas a frase é dele, então, realmente ele que disse: a história se repete. Então, o que eu vou falar hoje para a senhora, para o senhor e para os jovens, está também, se procurarem, está na Wikipédia. Júlio César teve 3 casamentos. O primeiro foi com a Cornélia, o segundo foi com Pompeia, e o terceiro, que era casado com Calpurnia, quando ele foi assassinado nas portas do Senado romano, alguns anos antes do nascimento de Cristo ali. Não me lembro o ano certo, mas AC, antes de Cristo. E a Pompeia, segundo consta a história, era uma jovem muito bonita. E ela pediu autorização para César, que era o cancã do Império Romano. O Império Romano já se difundia pelo mundo inteiro naquela época, já dominava a Palestina. Quando Jesus nasceu, era Roma que dominava a Palestina, era Roma que dominava toda aquela região da Judéia, a Palestina não, a Judéia, todas aquelas regiões, inclusive com extensão próxima ao Egito. A Pompeia pediu para o marido para fazer uma grande festa, onde teriam só mulheres, e ele, evidentemente, permitiu. Só que a Pompeia tinha a história, volto a dizer, é só olhar na história que se vê, ela tinha um grande admirador chamado Publius Clodius. Publius Clodius. E esse admirador dela se disfarçou de mulher e pegou lá
uma harpa, uma coisa para tocar, e foi junto, né, e foi nessa festa para ficar olhando a Pompeia. E quando o Júlio César soube disso depois, se transformou em escândalo, comentavam em Roma daquela época, Júlio César se divorciou da Pompeia. Foi quando ele disse a famosa frase: a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Embora ela não tenha feito nada, o cidadão que foi lá e se meteu, se disfarçou, o Júlio César não tolerou. Porque ele era Júlio César, ele era o comandante do Império Romano, então ele tinha que mostrar ao povo dignidade e, evidentemente, exigir dignidade daqueles que o cercavam, que estavam consigo, que completavam seu governo. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Pois é. O que nós temos a ver com a realidade nossa? Olha, em alguns países do mundo, países que levam mais a sério a representação popular que é feita através dos eleitos pelo voto, em alguns outros, inclusive com regime ainda antigo, de regime monárquico, que vem de tradições, nesses, a maioria no mundo inteiro, com raras exceções lá dos confins da Ásia e da África, existe o sistema parlamentarista, e quem manda é o parlamento, então não é o rei, né? Como o rei da Inglaterra, o rei é o rei, mas não governa. Quem reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. As pessoas que exercem esse cargo têm que demonstrar que são pessoas honestas. Olha, nós estamos assistindo um verdadeiro escândalo no momento no Brasil. O ministro Juscelino Filho, e é uma pena que tenha o nome de Juscelino ainda, porque o Juscelino Kubitschek acho que não tinha deixado essas coisas quando foi nosso presidente por 5 anos na década de 50, de 50 a 55, 5 anos, 50 anos em 5, que era a sua ideia, sua máxima, o projeto de trabalho dele. Mas o Juscelino Filho atual, que não é nem parente daquele, afinal o Juscelino é primeiro nome, né? Não é o nome próprio de família, está aí enfrentando, agora foi denunciado, e o que diz o Comando-Geral nosso da República? Ah, ele tem direito de provar a sua honestidade. Senhoras, senhores, não é assim. É preciso que se tenha a clareza, que se tenha a certeza, que se tenha, acima de tudo, a respeitabilidade daqueles que nos representam. Ora, sermos representados por alguém que, embora tenham anulado os processos, anulado as provas do processo, não tenham decidido de novo, não tenho feito decisão de novo, não tenho reintegrado e recomeçado os processos. Houve processos escandalosos, sim, divulgados na imprensa geral do Brasil, do mundo inteiro. Então, não deviam ocupar cargos importantes. Eu vou falar de um episódio, como eu falei no início daquela procura da real identidade, da real qualificação, da real ocupação do autor de Ben-Hur, General Lewis Wallace. Eu vou falar de um caso porque é próximo a mim. A pessoa é próxima a mim até hoje. Há pouco tempo, inclusive, num programa da emissora de rádio local, ele falava e disse para o entrevistador ali, falava por telefone, disse ao entrevistador: dá um abraço no Nelson, lá em Camaquã. Eu me refiro ao ex-deputado federal, ex-prefeito de Getúlio Vargas,
ex-líder do então PMDB no Congresso Nacional, ex-líder do velho MDB também numa certa época no Congresso Nacional, e ex-ministro dos Transportes no Brasil, ex-diretor do Banco do Estado, do Banco do Brasil e ex-presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Odacir Klein. O Odacir, com o qual eu convivi em Brasília, que quando foi chamado pelo falecido Tancredo Neves e depois mantido pelo presidente José Sarney, que substituiu Tancredo, para uma diretoria do Banco do Brasil, e eu fui lá assistir a posse dele para abraçá-lo, porque era amigo particular dele, em épocas em que eu era presidente do partido aqui, ele era presidente a nível estadual, e nós vivíamos em contato em razão na época, desse cuidado partidário, mesmo porque existiam menos partidos no Brasil. E o Odacir disse: olha, Nelson, eu vou aceitar o cargo desde que tu venha para cá. Mas não posso, eu quero ficar lá na minha terra, eu quero ser vereador, quero ser prefeito. Prefeito não consegui, né? Vereador eu fui. Mas ele tanto me insistiu e eu fui para lá. Então eu trabalhei com ele, num primeiro momento como assessor dele no gabinete de diretor de recursos humanos do Banco do Brasil, de 1985 a 1988. E eu trabalhei com ele. Depois eu fui subchefe do gabinete e acabei, quando ele encerrou lá a sua atividade, isso já foi em 86, em meados de 86, que ele deixou o cargo para concorrer aqui no Rio Grande do Sul. Concorreu ao Senado e perdeu a eleição também. Quando eu disse para ele que não queria e que acabei ficando lá, eu fiz uma amizade muito grande. Bom, passado um tempo aí, nós tivemos aquela grande enchente dos anos 90, aqui em Camaquã. Nós tivemos em 92, em dezembro, uma enchente. Depois tivemos em 96, uma outra em dezembro e uma em janeiro. Lembram? Nessa ocasião eu era vereador. E o Odacir Klein era ministro dos Transportes do presidente Fernando Henrique. Ele era ministro dos Transportes Fernando Henrique. Numa festa em Brasília, eu em Camaquã, ele lá em Brasília, mas conservava a amizade, numa festa lá, num fim de semana, no Clube do Congresso, em Brasília, clube que eu conhecia, entidade em que eu fui comer alguns churrascos quando morava em Brasília, exatamente com o Odacir Klein. O Odacir estava numa festa e veio da festa de volta, ele e o filho, para sua casa, e haviam bebido. E houve um acidente no eixo monumental, na avenida principal em Brasília, né, que atravessa a capital, em que o filho dele, vindo na direção, bateu. Vinha ele e o filho dirigindo o carro dele, e bateu num ciclista, que culminou depois em falecer. E o Odacir Klein vinha junto. Saiu do carro, disse para o filho: chama a polícia, faz o que tem que fazer, que eu vou para casa. Afinal, ele era ministro, né? E foi para casa. E o menino, ao invés de chamar a polícia e cumprir o que o pai fez, mandou, o menino achou de esconder o automóvel, e depois foi descoberto quem bateu. O Odacir Klein, no dia imediato, foi ao presidente Fernando Henrique e pediu demissão do cargo, porque eu perdi a credibilidade. O presidente disse: não, mas fica aí que eu ajeito. Não, eu perdi a credibilidade. Eu não posso, eu tenho que, não me basta ser honesto, eu tenho que parecer honesto. Meu filho não podia ter feito isso, fez, pronto. Não posso ser ministro mais agora. Isto é o que se exige, é o mínimo que se exige de um administrador público eleito pelo voto. Também daqueles que são concursados. Mas o concursado tem outras formas de serem criticados e afastados. O Odacir agiu como deveria ter agido. Eu lembro aqui, eu acho que uma vez eu mencionei esse fato de um ministro do Japão
O Japão é o império japonês, mas o imperador Hirohito não manda nada, o filho do Hirohito, né? Não manda nada. Quem manda é o parlamento, é o primeiro-ministro. E um dos ministros cometeu um problema lá que envolveu e a imprensa criticou. Ele foi no rádio dar explicação e praticou um harakiri. Enfiou a faca na barriga e cortou lado a lado, como é sistema japonês. Porque ficou com vergonha do eleitorado. Aqui, no Brasil, não é assim. É uma lástima. O ministro Juscelino está sendo processado. No mínimo, não interessa que o primeiro mandatário diga que não, ele tem direito a provar a inocência. Sim, eu também acho que ele tem direito a provar a inocência, mas fora do cargo. Ele teria que ter a dignidade de pedir sua demissão. Não pediu. Então, deveria ser exonerado. Mas não foi. Olha, quem está aqui, para encerrar, quem está aqui no estado do Rio Grande do Sul como representante, na verdade, um interventor disfarçado, deputado Paulo Pimenta, todo mundo sabe, para resolver os problemas das enchentes, isso e aquilo, também, segundo me disse outro dia um produtor, uma pessoa do agronegócio, lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, ele é mal visto. Enfrenta processos e coisas em razão de uma má administração em uma determinada cooperativa. Segundo me falou esse arrozeiro, não investiguei esse caso, nem veio porque eu tenho certa repulsa a PT e a tudo que for a ele vinculado. Não deveria ser ministro, e é. Muito menos deveria estar aqui agora, mas aqui não tem perigo, porque aqui ele não vai se eleger nunca na vida governador, depois dos péssimos governadores que o PT produziu aqui no Rio Grande do Sul. Então, o objetivo hoje é que, se toda pessoa que tivesse algum problema resolvesse não aceitar um cargo público eletivo, tudo bem. Mas, independente da pessoa aceitar ou não, o eleitor deveria repudiar, não concordar, não confiar. Porque se teve uma mácula, uma mancha no passado, perde a confiança até que, depois de provado aquilo, possa voltar. Provado que não teve culpa, que era inocente, possa voltar. Nós deixamos pessoas com grande quantidade de problemas fazer parte da nossa representação. O famigerado, nojento, asqueroso, repugnante, mas intelectual petista, Zé Dirceu, está voltando. Depois de ter sido condenado, preso, de ter sido demonstrado no mensalão o grande grau de corrupção que ele fez quando chefe da Casa Civil, lá do primeiro governo que houve do mesmo que hoje nos governa, está voltando. E ainda tem gente que vota. Este é o erro, senhora. Este é o erro, senhor. Este é o erro, os jovens que estão nos assistindo. Nós não podemos permitir isso. E se nós permitirmos, estamos sujeitos a ficar sob o governo dos incompetentes. Se nós permitirmos que os incompetentes, que os que têm problemas, que aqueles que deixam máculas para trás, que aqueles que deixam nódo, as manchas em seu passado, que não conseguiram provar total e se liberar delas, não deveriam ser nossos representantes. Mas, lamentavelmente, o Brasil está deixando isso. Não vamos aproveitar essa eleição que vem aí agora para rejeitar em todas as partes, em todos os lugares, em todas as cidades, especialmente em todas as capitais, qualquer um que tenha mácula não pode ser nosso representante. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.